Boa tarde. Antes de mais, gostava de agradecer à organização do TED por nos ter convidado. Eu vou começar por mostrar um pequeno filme para nos enquadrarmos um bocadinho mais na realidade que vamos falar e depois passo à apresentação, uma breve apresentação sobre o nosso trabalho. Depois vou ter aqui o privilégio de ter o testemunho do António Pérez Metelo, que não só é vice-presidente da associação, mas que vem aqui falar na qualidade de padrinho que visitou a criança que apadrinha. Som? Tem música? A questão do som é muito complexa neste adaptado. Meu nome é Hugo Neto, tenho 30 anos em Direito e sou gestor de área em Nampula, Moçambique. Sou Ana Luísa Machado, tenho 31 anos e estou a colaborar com a ELP em Nampula. Esta é a realidade das escolas onde trabalhamos, nas comunidades rurais de Nampula e Cabo Delgado, em Moçambique e em São Tomé e Príncipe. Portanto, isto ilustra um bocadinho o dia-a-dia das crianças que apoiamos, dos professores, das escolas. Sim, este é o nosso parceiro, que tem a missão de fazer apadrinhamento. Sim, Do nível de formação dos nossos parceiros, que é uma das limitações com as quais temos que lidar também. Olga Maurício. Nakule que era que pronto ou presente. Anice Mendes. Como podem reparar, as crianças não falam português. A primeira língua destas crianças não é português, mas sim os dialetos locais. Começam a ter contacto com a língua portuguesa quando chegam à escola. Anifa Manuel. Mas eles poderiam ser atraídos de não faltar à escola. A água numa perspectiva um bocadinho diferente daquela que já foi falada, mas também com certeza numa perspectiva quase sagrada, de tão valorizada que é. Foi uma festa de inauguração de um poço, que foi construído pela ELPO. Em primeiro lugar, dizer que sem água não há vida. Com estas palavras, queria agradecer ao Grupo ELPO, esta associação que nos ofereceu o poço de que nós somos beneficiários. A ELP apoia 1.500... Mais um parceiro da ELP, na ilha de Moçambique. Eu vou falando por cima porque já percebi que a maior parte de vós não conseguirá ouvir o que dizem os entrevistados. Aqui são algumas das crianças com as quais estávamos a procurar interagir, mas como já disse, a língua portuguesa é dizer aos teus amigos para dizerem os infelizmente muito desconhecida para a maioria delas. Isso é que se destaca. baixinho, não se ouve nada. Anifo Ernesto. Abacaçar Ernesto. Essa aqui é Florencio. Como se vê, neste grupo de 5 crianças só um é que fala português, que é o que está a dizer-nos o nome dos outros. Essa aqui é a Lima, Antônio. Como já terão tido a oportunidade de perceber, o nosso trabalho, isto
O nosso trabalho concentra-se sobretudo em comunidades rurais em Moçambique e São Tomé e Príncipe. Nós apadrinhamos neste momento, com a ajuda maioritariamente dos portugueses, 4.050 crianças, e a assistência que damos chega a cerca de 11.000 crianças nestes 2 países, nestes 3 pontos de intervenção que eu já referi. O nome desta apresentação é Caleidoscópio. Nós consideramos que muitas vezes os mesmos pontos que nos separam são os pontos que nos unem. Depende um bocadinho da perspectiva com que olhamos as realidades. Nós trabalhamos, eu devo dizer que nós trabalhamos diariamente exatamente nesta linha e temos que ter a ginástica, ou que fazer a ginástica de conseguir olhar para as várias perspectivas, de conseguir conciliar as realidades dos nossos padrinhos, que por um lado têm vontade de apoiar, e dos nossos afilhados, que têm vontade de receber esse apoio, com as expectativas que os padrinhos têm daquilo que possa ser o resultado ou o impacto desse apoio, as expectativas ou a ideia que os padrinhos têm de pobreza, tal como referiu. Nós não estamos a falar de uma pobreza semelhante àquilo que conhecemos na generalidade, que vemos fora das nossas portas. Às vezes perguntam-nos: mas vocês não apoiam em Portugal, porquê? Nós precisamos tanto de apoio cá. Bom, agora já podemos dizer que também apoiamos em Portugal, é um passo pequenino que estamos a dar e que estamos a começar aqui pelo bairro social onde estamos sediados em Cascais, mas também 21 euros ou 13 euros, que são as mensalidades que os padrinhos nos pagam, não produzem em Portugal, obviamente, o efeito na vida de crianças que produzem em Moçambique. Portanto, aquilo que nós o poder que temos para apoiar a vida das crianças com esses 13 ou 21 euros é enorme nestes países e permite-nos construir todos estes projetos que podem ver. Portanto, tudo isto são atividades levadas a cabo pela ELP, construção de poços, construção de escolinhas, construção de bibliotecas e equipamento, construção de salas de aula, porque as crianças aprendem debaixo do cajueiro, distribuição de mantas, de kits de primeiros socorros. Portanto, estamos a falar do mais básico, às vezes apenas interação com as crianças. Então, são crianças que têm medo de tudo o que é a cunha, que são os brancos ou são os estrangeiros. Tudo o que vem de fora das comunidades são os acunhas e têm medo e, portanto, todo este exercício faz parte do nosso trabalho. Trabalhamos a um nível muito básico, nós não temos como expectativa criar pequenos privilegiados num universo que tem inúmeras dificuldades. A nossa expectativa é aquela de conseguir elevar um bocadinho o nível de vida de todos e de criar condições e oportunidades para que toda uma geração possa ter um nível de vida um pouquinho mais elevado na geração seguinte. Agora, eu se calhar gostaria de vos deixar com o testemunho do António. Porquê? Porque uma linha, neste caso a linha de que falamos, não é? Uma linha é um conjunto de muitos pontos. Um ponto que nós consideramos ser um ponto de encontro entre a realidade dos padrinhos e a realidade dos afilhados é precisamente quando os padrinhos têm a oportunidade de ir ao terreno visitar as crianças que apoiam, que é uma das iniciativas que a ELP promove e à qual dá apoio. António Pérez Metelo, que hoje colabora muito mais de perto com a nossa associação, que é hoje vice-presidente também por toda a colaboração e disponibilidade que demonstrou, foi um dos padrinhos que, na qualidade de padrinho, teve a oportunidade de ir conhecer a criança que apoia. Gostaria de vos deixar com o testemunho do padrinho que viveu esta experiência. Um bocadinho, António, como quiser. Já. Boa tarde. A minha parte é a parte que alguém, porventura, achará um bocadinho piegas. Eu quero falar do facto do encontro. Eu devo dizer que cheguei à ELPO através da CNN. A CNN publicitava um tipo de organização de apadrinhamento à distância, que é chamada Plan, que é norte-americana, e que eu dei por mim a pensar: mas isto haverá em Portugal? Fui ver a internet e apareceu uma tal ELPO que a Joana não quis dizer, mas em esperanto quer dizer ajuda. Portanto, nós os dois, a apresentação é feita por dois elpantos em relação a esta matéria. Eu fiz-me padrinho, e fiz-me padrinho porquê? Porque apareceu uma ficha com as descrições desta menina. Apresento-vos a Regina, que na altura me era apresentada, com uma idade
bastante indeterminada, mas que na altura teria, porventura, em 2009, uns 5 a 6 anos, 4 irmãos, e diziam que sofria das articulações. Perguntaram-me se eu queria ser padrinho desta criança. Podem começar a tirar os lenços, que isto está a ficar de facto um bocadinho quieto. Eu disse logo que sim, e portanto esta é a Regina, minha afilhada. Acontece que, por várias razões, eu me tive que deslocar a Maputo e estando em Maputo disse, pronto, vou de avião até Pemba, até ao norte, o que é uma experiência que vos recomendo, muito interessante, porque ir de Maputo a Pemba não é como ir de Lisboa ao Porto. Quer dizer, é andar várias horas de avião, fica-se logo com uma ideia da dimensão do país e, portanto, da dimensão dos problemas desse país. Fui até Pemba e tinha que me deslocar uns 80 km para o interior de Pemba, numa localidade chamada Silva Macua. Nós, portugueses que andamos por todo o mundo, deixamos pegadas destas. Era um tal senhor Silva, um cantineiro, que se assimilou de tal forma na nação Macua, falava tão bem Macua, que até deu o nome àquela localidade. Era conhecido por Silva Macua. Fui até Silva Macua e fui... Como é que passo para trás? É no outro botão. Como? No outro botão. Já está? Disseram-me que o encontro era aqui. E esta é uma escolinha, ou seja, um jardim infantil. Isto foi construído com a ajuda dela. São tudo materiais locais. Foi construído pela localidade. Uma das primeiras coisas que lhes quero dizer é que nós não fazemos nada por serem os brancos que sabem como é que se faz desenvolvimento, chegam lá e dizem aos pobres e ignorantes dos indígenas o que é preciso ser feito. Nunca, jamais fizemos isso, nem faremos. As localidades debatem connosco o que é que querem, o que é que pretendiam, o que é a prioridade, o que é que está nas possibilidades e o que é que precisam mais. E precisavam de um espaço para as crianças muito pequeninas, porque não tinham espaço para elas estarem durante o dia. E então construímos, veem, esta modestíssima escolinha, tudo em materiais, mas está impermeabilizado e todos os barrotes, a impermeabilização, etc., foi feito com o nosso financiamento e com o trabalho voluntário da comunidade. Foi aqui que marcámos encontro. E aqui encontrei a Regina. A minha mulher, também, já vos vou contar, também foi encontrar o seu afilhado. E aquela senhora ali, com um bebê nas costas, preso na tradicional capelana, é a mãe da Regina. E aquele senhor que está ali é o nosso animador. Portanto, o que está atrás, ali atrás, é o interface entre ela e as nossas crianças e os nossos afilhados. Portanto, nós temos uma rede, enfim, até que a estrutura desta mega organização são 9 expatriados, mas temos uma trintena de animadores que estabelecem um relacionamento constante entre as crianças e os seus padrinhos. Nós, periodicamente, 2 vezes por ano, recebemos uma carta dos nossos afilhados, respondemos se quisermos, etc. Mas, portanto, o mediador é aquele senhor aquele barretinho branco, é o Xavier, é o Sr. Xavier. Me escreve regularmente e me dá informações sobre a minha Regina. Como veem, ela está ali muito séria. Nós a encontramos, ela viu-me pela primeira vez, esteve constantemente séria, nunca deu um sorrisinho, não disse nenhuma palavra. Não sabia na altura, provavelmente, nenhuma palavra em português, ou minimamente, talvez, mas não disse, não abriu. Tinham-me avisado para eu não me deixar impressionar, porque naquela localidade a estação das chuvas tinha sido muito... É como o nosso inverno neste ano. Tinha havido muito pouca chuva e então a água estava rigorosamente racionada para a comida, o que tinha como consequência que as crianças andavam muito sujas e poeirentas. E, portanto, se a minha afilhada aparecesse nesse estado, eu não me impressionasse, não me deixasse impressionar. Agora vejam bem o que significa ter um padrinho. Ela aparece assim, lavadíssima, com umas pulseirinhas de plástico no braço.
com as havaianas. E estes são os irmãos que estão vestidos como estão vestidos todos os dias. Portanto, quer dizer, quando se fala em pobreza, quando se fala que Portugal é um país pobre, desgraçado, convinha talvez olhar de vez em quando para coisas destas. A primeira diferenciação foi, de facto, o esmero com que a Regina, lá está ela, muito séria, se apresentou ao padrinho. E esta foi, digamos, o nosso encontro em dezembro de 2009. Entretanto, vou sabendo, ela nesta altura não ia muitas vezes à escolinha e a minha visita teve como consequência imediata que ela passou a ir à escolinha. Entrou em princípios do ano passado na primeira classe e agora estará em vias de entrar, porque os anos letivos em Moçambique começam agora, no princípio do ano, deve estar a entrar na segunda classe. E agora está assim, e ela já sorria nesta foto. Recebi esta foto o mês passado e ela já me dá um sorriso. Ainda não me escreveu nada, ainda não me disse nada em português, mas uma colega minha da TVI fez uma reportagem, fez-me a partida, sem eu saber, que ia entrevistar, e eu vi que ela sempre disse que aquela t-shirt tinha sido António, e portanto, e o que é que quer dizer ao padrinho? Ela disse obrigado. Portanto, essas duas palavras sei que ela as diz. Depois, se ela não escreve, ela manda-me desenhos nas suas cartas. E imaginem o que ela desenha. Desenha um pratinho de papa e um edifício de uma escola. É o que a Regina desenha e por isso, por aqui, fico para ter mais efeito de trabalho. Entretanto, estas viagens, nós pedimos muito aos padrinhos que não se acanhem e que, podendo, façam isso. Porquê? Porque há surpresas destas. Este menino aqui do meio é o Santinho, que é o afilhado da minha mulher. Esta é a Argentina, a irmã, mas descobrimos que havia este irmão grande, chamado Silêncio, que nos falou num português perfeitíssimo e num inglês quase perfeito. E, na altura, há 2 anos, o que ele queria era seguir um curso de inglês. Pois bem, ele neste momento está a estudar na Universidade Eduardo Mondlane, está no 2º ano, tem tão boas notas que tem uma bolsa de estudos, e só lhes queria dizer que um jovem destes, vindo das berças, muito discriminado à partida por vir das berças, também existem esses preconceitos lá em Moçambique, mas que está a fazer, digamos, o seu caminho ao nível universitário, nós temos a esperança, a Joana e eu e todos na ELP, que este seja o nosso primeiro licenciado ELP. E ele custa 100 euros por mês. É o que custa apoiar um jovem nestas situações. Como a Joana disse, 21 euros por mês é aquilo que é o meu apadrinhamento, ou seja, 70 cêntimos por dia, ou seja, o meu enorme sacrifício é privar-me de uma bica por dia. Se isto não é um investimento fabuloso em termos de custos-benefícios, eu não sei, efetivamente, o que seja um investimento comparável a este. E o resto da economia é uma batata comparável.